seja bem-vindo ao treinamento Liderança Eficaz. Esse treinamento busca te dar fundamentos básicos sobre a liderança para que você compreenda um pouco mais, porque muito tem se falado sobre liderança, mas infelizmente poucos entendem o que é efetivamente liderança. Nos últimos anos, tem sido publicado muitos livros sobre liderança, muito tem se falado sobre liderança, mas talvez de uma forma mais romantizada, uma forma mais poética, que as pessoas não conseguem conciliar com a sua rotina, com o seu dia a dia. Então é muito bonito dos livros, só que na prática nem sempre é a mesma coisa. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar: entender o que é liderança. Liderança é uma habilidade, uma competência, portanto, pode ser desenvolvida. Caso contrário, você não faria esse curso. Liderança é uma habilidade de influenciar pessoas. Poxa, influenciar é um termo fundamental, porque influenciar não é você convencer. Influenciar é fazer com que as pessoas se convençam de que precisa ser feito. A influência ela tem dois caminhos: persuasão e manipulação. Manipulação, fazer com que as pessoas façam alguma coisa sem deixar claro, e não é isso que nós queremos. E persuasão, fazer com que as pessoas elas se convençam daquilo que precisa ser feito com bons argumentos, com boa justificativa e sigam o nosso caminho. Então, competência, habilidade de influenciar. Liderança sem influência não existe. Existem muitos profissionais que ocupam uma posição de liderança, mas não exercem a sua influência. Ou seja, são profissionais que são líderes, mas que não exercem a sua influência. E aí já começa uma definição. Cargo de liderança é uma coisa, exercer a liderança é outra. Tanto que existem profissionais que não ocupam uma posição de liderança e exercem a sua influência muito forte. É o que nós chamamos de liderança informal. Bom, então, capacidade de influenciar a si mesmo, porque você precisa cumprir processos, você precisa cumprir horários, você precisa ter inteligência emocional. É aquilo de você influenciar a si mesmo, tentando compreender que aquilo precisa ser feito, que aquilo precisa ser realizado. Capacidade de influenciar a si mesmo, aos outros, e aí vem um ponto muito importante, que não está dizendo influenciar os seus colaboradores, tá? Os outros. Isso significa que esses outros podem ser os seus colaboradores, sim, seus pares, pessoas que estão na mesma posição que você, que eu vejo que é mais difícil, porque existe uma questão de ego, pessoas que estão na mesma posição que você não vão aceitar simplesmente as coisas porque você é líder, porque eles também são. Então precisa exercer uma liderança. E ainda influenciar os seus líderes. Sim, um líder pode liderar o seu líder, ou seja, influenciar o seu líder a comprar a sua ideia, o seu projeto, aquilo que precisa ser feito. E ainda influenciar as pessoas do seu grupo social, a sua família, então pessoas de uma forma geral. Então olha o escopo da liderança. E influenciar também o ambiente de trabalho, o ambiente social que você participa. Tem pessoas que chegam no ambiente e fica pesado, tem pessoas que chegam no ambiente e fica mais leve. Você gera esse estímulo, esse lado positivo. Aliás, liderança tem tanto lado negativo quanto positivo. No crime organizado tem liderança. É o que leva uma pessoa a fazer determinadas atividades, um crime, por exemplo, é porque alguém influenciou. Então, é sim liderança. Isso a gente não quer. A gente quer a capacidade de influenciar pessoas e o ambiente de uma forma positiva, para que os resultados sejam alcançados. Então, já fica claro aqui para você o que é liderança e o que não é liderança. Liderança não está associada a você ter simplesmente uma posição de liderança. Quando eu falo de influência, influência é fazer com que as coisas que precisam ser feitas realmente aconteçam, você olhar e falar, vem comigo, e ter alguém junto de você. Só que a gente precisa causar uma coisa chamada impacto no dia a dia. O que é isso, impacto? É o alcance daquilo que eu falo ou faz. Por exemplo, você vai fazer uma reunião e aí você define que na próxima semana todos vão agir dessa forma. Nos primeiros dias todo mundo começa a agir dessa forma, depois passa a agir como antigamente. Quer dizer que teve pouco impacto. Aquela ação que deve ser para o ano todo, às vezes no primeiro mês já cai, quer dizer que teve pouco impacto. Coisas que você fala e as pessoas nunca mais esquecem, isso quer dizer que teve um longo impacto. Então, quanto menos impacto você tiver naquilo que você fala ou faz, mais vezes você vai ter que falar, mais vezes você vai ter que fazer, mais trabalho. Quanto maior o impacto, menos você vai ter que agir. Só que cuidado, o impacto pode ser positivo e negativo também. Sempre vai existir, isso depende dentro da liderança. Então, o líder precisa influenciar e causar impacto naquilo que precisa ser feito. Uma orientação, um processo, uma norma. Ele precisa garantir que aquilo ali permaneça por mais tempo. Caso contrário, ele vai precisar ter um trabalho melhor. Fica entendido que é liderança? Espero que isso seja importante para você. Para ter liderança, você precisa se conhecer muito bem. Saber os seus pontos fortes, seus pontos fracos, para saber como é que esses pontos
podem influenciar no dia a dia. Preciso também compreender o outro, que o outro talvez não vá pensar como eu, e eu preciso encontrar uma forma de influenciá-lo, porque talvez ele seja uma visão divergente da minha, ele tem uma visão de mundo diferente. Fala-se muito hoje essa nova geração. Não é uma questão de nova geração, é que as pessoas no passado pensavam de uma forma, hoje elas pensam de outra, e não é melhor ou pior, é diferente. E o líder precisa entender também o contexto em que está inserido. Por que o contexto? Porque em situações de bons resultados, ele vai exigir um trabalho, uma dedicação. Um momento, às vezes, de um resultado negativo, vai exigir uma outra atuação. Então ele precisa ir adaptando o seu estilo de liderar. Mas nesse primeiro encontro, eu quero que você fique marcado, deixe marcado, anote. Influência é a palavra de ordem dentro da liderança. É claro que a gente pode conquistar ou exercer nossa influência de diversas formas, tendo mais credibilidade, tendo mais conhecimento técnico, tendo uma postura diferente, tendo uma forma de se comunicar diferente, mas isso é assunto para outra aula. Grande abraço, sucesso na sua jornada.